Glória a Deus, amém? Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Uma boa noite de salvação a todos, aqueles que ainda não foram alcançados até hoje. Mas eu tenho certeza que o Senhor já tem movido o seu coração nessa noite. E eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque só Ele é digno. Nós estamos aqui em um propósito. O Senhor nos prepara este momento para nós sairmos da nossa igreja, de dentro da igreja. Se às vezes as pessoas podem dizer: por que saíram da igreja para fazer um culto na praça? É para que você seja alcançada pelo Senhor. Então o Senhor preparou este momento para que nós possamos refletir sobre a sua palavra. Capítulo de número 19, verso de número 1 vai dizer assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-os, desceu, recebeu com júbilo, e vendo todos murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? Amém? Podem se assentar, os que têm o seu assento. Irmãos, estamos diante de uma palavra que sempre foi o desejo do coração de Deus, ter contato com a sua criatura. Sempre foi o desejo do coração de Deus abraçar os teus filhos, a sua criatura, e receber dele a adoração. Sempre foi o desejo de Deus. Por isso que ele criou o homem para o adorar, para o glorificar. Mas sabemos que este elo de ligação foi cortado por causa da desobediência a Deus e a sua palavra. Consequência disso, porque toda desobediência ela gera uma consequência. Então o homem foi destituído da glória de Deus, ou foi desligado da sua presença. Mas eu louvo a Deus que Deus, Ele tem um plano perfeito. O desejo dele sempre é resgatar aquilo que se havia perdido. Anteriormente a este texto a qual acabamos de ler, relacionado a Zaqueu, que era um publicano. Na verdade, na época, Israel estava sendo subjugado pelo Império Romano. Então os judeus eram obrigados a pagar tributos. E esse Zaqueu era um dos cobradores de impostos. Era rico, porém odiado por muitos, porque ele estava a serviço dos romanos, estava como um traidor da nação. Por isso ele era odiado pelos judeus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, porque anterior a este, aonde nós acabamos de ler, Jesus na mesma cidade de Jericó, ele tem certeza plena e convicção, porque onde Jesus passa, onde Jesus entra, nunca é a mesma coisa. Onde Jesus passa, acontece transformação. Onde Jesus passa, tem milagre, tem restauração. Onde Jesus passa, entra, tem vida. E anterior a isso, o que me chama a atenção, que Jesus nesse caminho a Jericó encontrou ali alguém
que estava a mendigar à beira do caminho, porém o homem era cego. E ele clamava por migalhas. De repente ele ouviu dizer que Jesus iria passar naquele lugar. E quando ele ouviu dizer que Jesus iria passar ali, ele não perdeu a oportunidade. Porque ele ouvia dizer. E uma coisa é você ouvir dizer das grandezas de Deus. Outra coisa é você experimentar do que Deus é capaz de fazer na vida do homem quando abre o seu coração e entregue a sua vida a Ele. O que Deus é capaz de fazer. O que Deus é capaz de proporcionar. E esse homem agora começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas só que ele se deparou com um problema. E o problema era a multidão. E a multidão dizia: Jesus não vai te ouvir, cala-te, ele não vai prestar atenção em você. Mas eles estavam totalmente enganados. Se tem alguém que é especialista em observar coração contrito e puro, este alguém se chama Jesus. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua história. E você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, não é por um acaso, é porque o Senhor Deus marcou esse dia para falar com você que Ele tem um plano de salvação para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua família, Ele tem restauração para você e alegria plena e completa. Aleluia! E a multidão dizia: quieta-te, cala-te. Mais forte ele repetia: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele rompeu a multidão e Jesus, ouvindo o seu clamor, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema. Uma coisa eu sei, que o Senhor tem resposta para a sua vida. Eu sei que Jesus tem a cura para a enfermidade, tem restauração para o seu casamento. O Senhor Jesus, Ele tem tudo de bom para proporcionar à humanidade, aqueles que creem na sua palavra. E o que me chama a atenção é que Jesus, nesse mesmo caminho de Jericó, Ele disse: chamai a ele que clama. De repente o Senhor, Ele levantou-se, porque ele estava sentado, prostrado. De repente, de uma forma física, você não está prostrado, mas de repente, de uma forma espiritual, quem sabe o seu espírito está triste, quem sabe a sua vida espiritual, porque você não consiste somente de carne, você não consiste somente de alma, você tem espírito, alma e corpo. E esse espírito foi o Senhor que inseriu dentro de você. Quando Ele soprou sobre o homem, Ele pegou algo do céu e inseriu dentro do homem. Então todos os homens têm dependência de Deus, você tem dependência de Deus. Por mais que o homem ache que pode viver sem o Senhor, ele sempre vai ter a dependência de Deus dentro de si. Ele vai ter a dependência. E aquele homem agora sai ao encontro e Jesus cura aquele cego. E Jesus agora parte para o caminho aonde, no mesmo caminho, na mesma Jericó, agora já não é mais um mendigo, é um homem rico. E sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, independente da sua posição social, todos necessitam e carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da graça de Deus. Não foi à toa que Jesus veio a este mundo, não foi à toa que Jesus se manifestou a esse mundo, sofrendo morte de cruz. Porque a justiça de Deus se cumpriu através da vida de Cristo, quando Cristo entregou a sua própria vida, para que hoje nós tivéssemos vida e assim com abundância tivéssemos. Então o Senhor se manifestou. E agora Zaqueu, ouvindo dizer que Jesus iria passar por ali, ele era rico, tinha posses, tinha riqueza, mas tinha uma dependência, algo dentro de si precisava ser preenchido. E quando ele ouviu dizer que Jesus iria passar naquele lugar,
ele não perdeu a oportunidade. Eu não sei qual era o vazio da alma de Zaqueu, porque financeiramente não era, dinheiro não era problema para ele, porque o texto nos diz que ele era rico, tinha uma vida abundante, uma vida regalada, mas havia-se a necessidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele correu quando ele ouvia dizer que Jesus iria passar. Ele era de pequena estatura, quase um anã, aproximadamente 1,20 m. Ele teria dificuldade para ver realmente quem era Jesus. Ele teria dificuldade para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas só que ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou correr e subir numa árvore, e lá de cima da árvore eu vou ver quem é Jesus, porque eu preciso contemplar a Ele. De repente ele sobe em cima da árvore, mas o que acontece é que o Senhor Jesus parou debaixo da árvore e falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então ele abriu o coração, ele se esforçou, e o Senhor disse: desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua vida, hoje convém eu mudar a sua história, hoje convém eu entrar na sua casa, no meio da sua família, hoje convém eu ter um encontro verdadeiro com você, e para que você tenha uma alegria completa, uma transformação. Então havia-se a necessidade. Sabe o que me chama a atenção? É que você às vezes acha que Deus não se importa com você. Você acha que Deus não está te vendo. Como Zaqueu dizia que o Senhor não estava vendo, mas o Senhor chamava Zaqueu pelo nome. O Senhor conhece o teu nome, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe que você carece de salvação, Ele sabe que você carece de uma alegria plena e verdadeira. Ele te conhece. Você não é desconhecido, não. Você é conhecido de Deus, Ele te conhece. E por causa do amor que Ele tem pela sua vida, por sua vida, é que Ele marcou este momento nesta noite, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. E muitas das vezes o obstáculo é a multidão. Quando ele desceu agora e recebe Jesus com alegria, a multidão começou a murmurar dizendo: este é Jesus, o santo, vai ser hóspede de um pecador. Então o que acontece? Às vezes as pessoas aí fora não entendem. Mas o camarada, depois que mata, depois que rouba, depois que faz tudo que não presta, vai para a igreja e o Senhor aceita. O Senhor disse pela sua palavra: os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é os doentes. Quem precisa de médico é o doente, é doença na alma, e o Senhor quer curar a sua alma nessa noite. Aleluia, o Senhor quer penetrar aonde ninguém mais penetra, pelo poder da palavra. Porque todos necessitam e carecem da glória de Deus. Porque sem ela nós não somos nada. O homem ele pode até viver sem o Senhor, o ruim é morrer sem Ele, porque o homem está destinado a morrer só uma vez, e morrendo-se o homem segue ao juízo. Mas Jesus se manifestou pelo amor de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para que você tenha vida e tenha abundância. A multidão quer te atrapalhar. E às vezes você fica olhando na multidão: se eu aceitar Jesus como Salvador da minha vida, o que fulano vai dizer, o que a multidão vai falar, como eu vou prosseguir? Irmão, você vai ganhar muitos irmãos em Cristo Jesus e vai passar a ser filho do Deus Altíssimo. Porque, irmãos, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, ele se torna filho de Deus. Sabe por quê? As pessoas têm uma ideia errônea de que Deus é um Deus bonzinho, Deus é um Deus justo. Deus é justo. Se você for ler o Antigo Testamento, as ordenanças, Deus é um Deus justo. Aí você lê de pessoas, de textos que diz que o Senhor, Deus,
fulminava pessoas por estarem em pecado. O Senhor Deus que mandou o dilúvio para destruir a humanidade porque não estava em conformidade com a sua palavra, estava vivendo depravação moral diante de Deus. Aí você diz, mas o que mudou nisso? Porque Deus é justo. E Ele não tem inocente. Não tem justo inocente, porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. Todos nós merecíamos morrer pela justiça de Deus. Agora Jesus, para aplacar a sua ira, de repente o Senhor Jesus agora vem para aplacar a ira de Deus, veio por propiciação por nossos pecados, e agora Jesus se apresenta. Ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer, Pai, pode aplacar a sua ira em mim. Porque através da minha morte, aqueles que estavam vivendo em condenação eterna, não vai ser mais participante da sua ira. Então para isso que Jesus veio, para morrer por você, para que a ira de Deus fosse aplacada. Por isso que nós temos que aceitar e reconhecer o sacrifício de Cristo, porque Ele não morreu em vão na cruz do Calvário, Ele morreu para te salvar. Aleluia! Ele morreu para te livrar da condenação. Ele morreu para te livrar da ira eterna, da ira vindoura. Porque Deus é um Deus justo. E agora recebe com grande alegria o Senhor. Zaqueu recebe com alegria. E o Senhor entra na casa dele, porque Ele permitiu. O Senhor é educado, Ele muda a história. Todos aqui têm uma história. Todos aqui têm um testemunho. Todos aqui, irmãos, passamos por um processo. E houve-se uma revelação da graça. Porque foi lido aqui, através do presbítero irmão Emanuel, que Jesus dizia, Pai, graças te dou, porque tu revelaste este tesouro em oculto aos humildes. O Senhor revela, a graça de Deus, ela é revelada, irmãos. Às vezes eu posso te falar bastante, mas se o Senhor, se você não abrir o seu coração, se o Espírito Santo não penetrar dentro do teu espírito e testificar você, dizendo você carece e necessita da presença de Deus, não tem nada feito, porque é Ele que traz o convencimento e o Espírito de Deus está aqui para te convencer que você necessita e carece. Aleluia! É Ele que convence o homem. E todos nós um dia fomos convencidos pelo Espírito Santo. E o que o Senhor tem, o que nós teremos em troca? Vida em abundância. Vida de alegria. Mas só tem momentos de alegria na vida do cristão? Não, tem as provas também. Mas o Senhor proporciona em nós tanta alegria, que a prova, irmãos, não é nada comparada à glória que o Senhor tem para revelar para mim e para você. Nós estamos falando de propósitos eternos. O homem se preocupa muito com a vida aqui na terra, que é simplesmente um pedaço que se passa. Imagina que a sua vida é um cordão infinito, em branco. De repente tem um pedacinho vermelho desse tamanho, e você se apega a esse pedacinho vermelho, mas esse pedacinho vermelho vai passar. E o que você vai fazer na eternidade? Querendo o homem ou não, um dia vamos nos encontrar na eternidade. Mas só que Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele aceitou o Senhor naquele momento, Zaqueu. Aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida. Permitiu que Zaqueu entrasse na sua história. E Jesus diz, esse também era filho de Abraão. E o Filho do homem, que é o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus se manifestou, porque nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos orientação, não sabíamos como chegar, não sabíamos o caminho. Mas como foi dito aqui nessa noite, há uma ideia errônea que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Nem todos os caminhos levam a Deus. Há caminho no mundo que parece perfeito, mas no fim é caminho de morte e destruição.
Mas Jesus, ele se revelou aos seus discípulos dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem caminho intermediário entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, que é o caminho verdadeiro, o único caminho que nos conduz ao reino da sua glória. Aí você diz: como você consegue? Vocês conseguem acreditar nisso? Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Você parou aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. De repente você fala: eu nunca tomei a decisão de aceitar Jesus como Salvador da minha vida. De repente você pensa dessa forma: eu nunca tomei a decisão. Mas por que você está parado aqui ouvindo a palavra? É porque o Espírito Santo já está movendo o seu coração. É porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu espírito. Ele está testificando, dizendo: você carece da presença de Deus, meu filho. Você carece da graça, você carece da orientação. E o Senhor te diz nessa noite: eu quero te orientar. Eu quero te ensinar a como chegar no céu. Eu quero te ensinar como caminhar na minha presença. Eu quero te ensinar a viver uma vida em alegria diante de ti, da tua presença. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu peço nessa noite: não se detenhas, não feche o teu coração. Porque não é a palavra do pregador, mas é a palavra do Senhor que é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é penetrante. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o seu espírito, Ele conhece as suas dores, Ele sabe das suas dificuldades. Mas o Senhor nessa noite diz: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu mudar a sua história. Todos aqui já foram, graças a Deus, transformados pela palavra. Irmãos, o Senhor fez uma obra na minha vida que só a graça de Deus, como na vida de todos que aqui estão. Mas nessa noite eu quero te fazer o convite. Eu quero te convidar nessa noite de você tomar diante de Deus uma decisão, firmar um compromisso com o Senhor. Porque onde o Senhor Jesus chega a alegria. Eu não sei se você tem passado por momentos de tristeza, momentos de insegurança, momentos sem saber, sem ter um direcionamento. E o Senhor Jesus nessa noite quer te direcionar para propósitos eternos. E eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite, porque todos nós um dia tomamos a decisão de obedecer ao Senhor Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, você que ainda não se decidiu a entregar a sua vida a Jesus, como aquele cego à beira do caminho, ele entregou a vida ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu a ele uma visão gloriosa, como aquele que tinha seus recursos, mas carecia da presença de Deus. Porque às vezes você pode dizer: se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. É nada. Tem tantas pessoas que têm dinheiro e estão se matando. Tem tantas pessoas que têm posses, têm riqueza e não são felizes. Porque o que falta mesmo é ser preenchido pelo Espírito Santo, que traz alegria ao coração do homem. Aleluia. Pelo Espírito que dá capacidade de amar, capacidade de perdoar. E eu te faço o convite nessa noite. Eu te faço o convite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu quero orar por você nessa noite. Porque é o Espírito Santo que vai te convencer de vir aqui receber uma oração. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que queira receber do Senhor um abraço? O Senhor quer abraçar a sua alma. O Senhor quer abraçar a sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nessa noite que quer entregar? Hoje é a noite oportuna de você desfrutar do amor de Deus como desfrutou Zaqueu.
de você desfrutar do amor de Deus como desfrutou Bartimeu, de você desfrutar do amor de Deus como tantas pessoas como nós um dia desfrutamos do amor de Deus. Então hoje é a oportunidade, eu vou orar nessa noite. E eu convido os irmãos a segurar uma comunhão aí em nome do Senhor Jesus. Porque cadeias vão ser quebradas para a glória de Deus. Aleluia, pessoas vão ser libertas pelo poder da palavra de Deus. De repente tem algo que você tentou sozinho por seus méritos, não conseguiu. Mas só que Jesus disse, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. E peço aos irmãos que intercedam aí, irmãos. Este é o momento de comunhão. É o momento de oração. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Pai de amor e bondade que estás nos céus. Nós louvamos ao Senhor nesta noite. Porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem se revelado a nós. E eu creio, Senhor, que aqui tem vidas que foram tocadas pela Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é poderosa. Senhor Jesus, tem filhos Teus aqui nesta noite com o coração aquebrantado, carente da Tua presença, do Teu amor, do Teu afago, Senhor. E que nessa noite, Pai amado, o Senhor possa entrar com obra de restauração. Senhor Jesus, se tem algum impedimento, alguma barreira, coloca por terra agora todos os impedimentos. Senhor Jesus, que cadeias venham a se abrir, meu Pai, que cativos, Senhor, venham a se abrir, e o Teu filho seja liberto para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para Te bendizer, para contar das Tuas maravilhas. Senhor Jesus, tem preparado esse momento, meu Pai. Senhor Jesus, entra com obra de restauração. Amigo Espírito Santo, que traz ao convencimento, entra com obra nos corações. Eu sei, Senhor, que nessa noite tem coração aquebrantado. Tem pessoas aqui, Senhor, que já sentiu, Senhor, o Teu amor, a Tua graça. E que o Senhor possa, Senhor, por Tua bondade, manifestar de uma forma gloriosa. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Pai. Nós